Fala galera, no vídeo de hoje eu irei fazer um resumo do episódio 2 de Kage no Jitsuryokusha, então já vai deixando o like aí e vamos lá. Bom, o anime começa com o Cid, que é o protagonista, né, conversando com uma elfa lá sobre um tal culto do diabo, ou do Diablos, alguma coisa assim. E depois da opening, nós vemos o nascimento do protagonista no novo mundo. E o cara deu sorte ainda, porque parece que foi uma família bem rica. Mas o mais importante mesmo é que ele nota que nesse mundo há magia. Bom, e nessa família que ele nasceu, tradicionalmente eles criam cavaleiros nela. E nisso aí te vê o Kagenou junto com a sua irmã mais velha treinando. E, pelo menos nessa cena, ela aparentemente é bem melhor do que ele. Só que não é bem assim, porque por baixo dos panos, na verdade o cara é um monstro. Depois, logo em seguida, já mostra ele matando vários bandidos, tipo, facinho, em segundos, como se fosse nada. Então o cara é bem forte mesmo. E ele usa um tipo de magia de slime preto, alguma coisa assim, que é bem legal, aliás. Bom, mas enquanto ele tá lá vendo o dinheiro e as coisas lá que os bandidos deixaram, ele vê que tem um negócio ali meio estranho, uma gaiola, e ele vê um monstro meio podre, essas coisas, e ele pega ali pra fazer os negócios. E depois de um tempo ali, fazendo experimentos nesse monstro, ele vê que era uma elfa. É, simplesmente isso. E o legal é que o protagonista faz uma maior apresentação ali, falando que ele é a eminência nas sombras, essas coisas, e inventa uma história lá que ela e outros descendentes de uns tais heróis aí foram amaldiçoados por um demônio e um tal de culto de diablos, ou culto do diabo mesmo. Só que tudo isso aí é só balela mesmo que ele inventou. Isso não existe. Ou, pelo menos, ele acha que não existe. E depois disso os dois se juntam e formam uma organização que se chama Shadow Garden. E o nome dessa garota aí, aliás, é Alpha, que é o nome que o Cid dá pra ela. Bom, e depois disso nós vemos o Cid treinando junto com a sua irmã. Bom, e aqui vemos que, novamente mesmo que ela pareça mais forte, o Cid é muito melhor. Só que como ele tá nesse negócio de fingir que é fraco, então ele se deixa ser derrotado. Só que daí temos um problema aqui porque a irmã dele some completamente. E o pessoal ali tá tudo em desespero. Só que o Cid junto com as suas novas companheiras, porque agora tem mais, porque já se passou 3 anos. Inclusive uma se finge ser a empregada dele. E aqui a gente vê que esse cara é rodeado de coincidências. Porque ele pega e joga uma faca ali num mapa ali pra falar que é esse lugar, só que ele erra. Só que aquela ajudante dele ali pensa que aquele ali é o lugar certo. E na verdade realmente aquele é o lugar certo, onde a irmã dele tá presa. Então esse cara é meio cagado. Então nós vemos que realmente, né, a irmã dele tá presa nesse lugar. Tem um cara junto com ela lá. E ele diz que apenas por precaução vai matar o irmão dela, o Cid, né. E ela fica puta, consegue se soltar das algemas. Só que daí o cara dá um socão nela e ela apaga. E ele fala uns negócios estranhos sobre ela ser compatível ou não e essas coisas. Só que é nessa hora que chega lá a Shadow Garden, né? O protagonista junto com a sua gangue ali. E elas são super fortes porque mataram basicamente todo mundo ali. E mesmo esse cara aí que parece ser mais forte e até usou umas pílulas lá meio estranhas pra ficar ainda mais forte, não deu conta. Só que na hora de fugir ele acaba encontrando o Cid. E aqui acontece mais uma vez uma grande coincidência, porque o Cid tava ali porque ele tava perdido. E o cara apareceu ali do lado dele. E além disso, esse cara, um pouco antes de chegar até o Cid, ele ouve as garotas falando sobre o tal culto do diabo. E ele fala como elas conseguiram, como elas souberam desse nome. Ou seja, esse tal culto que o Cid tinha aparentemente criado, tipo, inventado, na verdade existe mesmo. Então, cara, esse protagonista é o rei das coincidências. Bom, e o Cid junto com esse cara começa a lutar, só que obviamente não tem como, e o Cid arrebenta o cara. Bom, só que a gente vê que ele aparentemente tinha algumas motivações. Ele tinha ali uma foto ali dele junto com a filha, e aparece uns flashbacks também, só que não dá pra entender muito bem. E depois nós vemos que a irmã dele conseguiu voltar pra casa, e logo depois disso foi pra capital. E no finalzinho nós vemos que o Cid também quer ir, mas vai ter que esperar um tempo ainda. Só que o importante mesmo é que nós vemos que toda a gangue dele ali, a Shadow Garden, as garotas, né, simplesmente chegam e falam que é hora delas deixarem ele. Só que fica só nisso mesmo. A gente não vê o porquê. Isso é algo que a gente só vai ver no próximo episódio. Mas e aí?
O que você acha que vai acontecer no próximo episódio? Deixa aí nos comentários, mas sem muito spoiler, hein? Ah, e antes de terminarmos, eu apenas gostaria de agradecer pelo canal ter chegado aos 100 inscritos. Muito obrigado mesmo. Bom, e era isso por hoje então, valeu!